sobre essa questão de Filipenses 3. Então, na verdade, assim, o Paulo vai alternar aqui nesse capítulo 3 entre uma advertência severa contra os falsos mestres e uma exposição profunda da motivação pessoal dele que tem, né? Então, assim, a gente fez as divisões das leituras, eu sempre tento fazer a divisão de uma maneira que nós consigamos compreender. Aqui, no caso, foi lido a primeira parte, então foi lido pela minha mãe, né, do versículo 1, e depois a irmã Lélia até o versículo 11 ali. Então, Paulo começa alertando aí a questão desse pessoal que ele chama de cães, de falsos mestres, que são aqueles judaizantes. Eles exigiam que a gente tivesse que fazer o rito, a circuncisão, para poder ter a salvação. Então, Paulo vai usar aí, no caso, o próprio currículo dele, né? Você vai ver que depois ele vai enunciar aqui no versículo 4 toda essa questão dele da identidade. Se ele disse assim, bom, se vocês querem saber, né, quem é que está falando, então ele vai ter que colocar dessa maneira, porque ele vai representar o ápice da identidade e do prestígio religioso daquela época. O Paulo, esse mesmo. Então ele vai dizer essas credenciais dele, como por exemplo, que a gente vai dizer, olha, se vocês estão querendo saber alguma coisa, né, dessa questão de se a salvação dependesse de mérito humano, se a gente tivesse realmente tudo isso, então vamos ver, olhem para mim aqui, fui circuncidado no 8º dia. Ele está dizendo aqui que ele não era alguém que caiu de paraquedas lá. Ele não foi convertido ao judaísmo mais tarde, mas ele nasceu dentro da própria aliança e cumpriu o ritual dele desde que nasceu, né? Então a gente vê às vezes pessoas, o meu lar, eu nasci no lar cristão. Mas isso não garante a salvação. Então é uma ideia que a gente está transportando aqui para os nossos dias. Depois ele vai dizer o quê? Pertencente ao povo de Israel, a segunda característica. Ele vai destacar essa pureza racial. Deixa eu só deixar aqui para o pessoal que quer entrar. Que beleza, muito bem. Então, essa pureza racial dele, ele era um israelita de nascimento, ele era um membro do povo que era escolhido por Deus. Depois ele ainda vai mais além, ele era da tribo de Benjamim, era uma tribo de grande prestígio, essa tribo que deu a Israel, sabe quem? O primeiro rei, Saul, e que permaneceu fiel para Judá desde a divisão do reino. Então, olha só, ele está demonstrando aqui as credenciais que são credenciais que valorizam, né? E depois ele ainda vai dizer, sou hebreu dos hebreus, mesmo vivendo em um mundo de cultura grega ali, podendo ter aquela influência, ele mantinha a língua, mantinha os costumes e as tradições dos seus antepassados de uma forma rigorosa. E depois, quanto à lei, ele vai dizer que ele era fariseu. O que quer dizer isso? Que o farisaísmo, né, era a seita mais rigorosa e dedicada ao cumprimento detalhado da lei de Moisés e das tradições que tinham ali dessa lei. Então, ele tinha todo esse cabedal e vai completar ainda, olha, quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja, então ele tinha um comprometimento de tal maneira com o judaísmo tradicional que ele estava disposto a combater o que ele considerava naquela época uma heresia perigosa que era o cristianismo, que depois ele vai defender como de fato defende com unhas e dentes agora. E ainda vai dizer depois, olha, a 7ª característica, quanto à justiça que havia, ele era, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O que quer dizer? Que aos olhos da sociedade e segundo o padrão humano de cumprimento das regras religiosas, ninguém podia dizer um ai para ele. Sabe aquela história que o pessoal pode não gostar de você na igreja, mas eles não podem falar um ai? É basicamente isso aqui que a gente pode dizer o que Paulo está querendo demonstrar. Então essas 7 credenciais que eu falei para vocês, circuncisão do 8º dia, a questão de que ele era da linhagem de Israel, depois da tribo de Benjamim, depois que ele era hebreu de hebreus, depois que ele era, quanto à lei, ele era fariseu, daí depois quanto à questão do zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça irrepreensível, essas 7 características, querem dizer alguma coisa, porque é o seguinte, o significado dos 7 na lei judaica tem a ver com perfeição, tem que haver plenitude. Então, assim, na simbologia bíblica judaica, o número 7, ele representa a totalidade e a perfeição. E Paulo usa esses setenários, a gente pode dizer assim, né, essas 7 qualidades, para dizer que o seu currículo religioso era completo e perfeito, mas isso tudo aos olhos dos homens. Por quê? Porque agora ele vai contrastar isso de uma maneira radical. Ele vai dizer o seguinte, que o impacto aqui que a gente está vendo nessa questão de Filipenses é que Paulo considera a perfeição, na verdade, que diante de Cristo, isso tudo, sabe o que se torna? A verdade é bem essa, a palavra vai falar esterco, para não falar outra coisa. Então, olha só, é a mesma coisa que você dizer assim, eu tenho mestrado nisso, eu sou pós-doutorando naquilo, e não sei mais o que e tal, e sou, né, e tal, e o nariz vai empinando cada vez mais, e o Paulo vai dizer o seguinte, que
Isso tudo, na verdade, diante de Cristo é esterco. Ele troca 7 por 1. Sabe aquela brincadeira que tinha do Silvio Santos? Você quer trocar 7 características da perfeição e da plenitude aos olhos dos homens pela plenitude de Cristo, que é uma só característica? A irmã Osíria tá dando risada lá. Daí a pessoa estava lá com o fone de ouvido, não tinha ouvido nada. Daí toca aquela campainha lá, acende aquela campainha, ó. Aí ela vai falar, sim! É basicamente isso aqui, ó. O Ney também está dando risada, mas é uma forma, digamos assim, divertida da gente compreender. Por quê? Porque para Paulo, a justiça não vinha da lei, ela vinha da fé. Ou seja, nenhuma dessas conquistas que ele demonstrava num currículo impecável dele podia substituir a justiça que vinha pela fé. Beleza? Então essa é a primeira parte. Depois nós vamos seguindo aqui, prosseguindo para o alvo, a corrida espiritual. Agora Paulo faz essa metáfora de um atleta numa arena. Ele reconhece que ainda não alcançou a perfeição, como de fato nós também, que somos atletas de Cristo. Você pode se dedicar a dizer que você é um atleta de Cristo. Nós temos aqui o nosso pastor China, que tem esse ministério já de anos, né, dos atletas de Cristo, e ele sabe como é que é, e a gente vê como ele gosta de se manter em forma, e toda a dedicação que ele tem, né, a questão do regime para comer e tal. Às vezes ele vem aqui em casa, eu ofereço alguma coisa para ele, não, mano, eu tô aqui tranquilo, depois vou comer na casa, acho que da minha sogra. Então assim, você vai vendo essas questões, como a disciplina é importante, e Paulo vai dizer essa questão, olha, eu não cheguei na perfeição ainda, mas o foco tem que ser total, esquecendo-me do passado, não olhando mais para trás, nem para os fracassos e também nem para as vitórias, para a gente não se vangloriar. Então, olha só que interessante, vamos pensar essa mentalidade. A pessoa que é, por exemplo, um atleta, né, ela tem ali, faz toda a disciplina e tal, de repente ela chega lá na maratona, onde quer que seja, na Olimpíada, e ela tem uma derrota, mas aquela derrota acaba com ela. Ela volta para casa triste, né? Daí tem patrocínio que não consegue mais, tem toda uma dificuldade. Aí o que ela tem que fazer? Ela tem que ter um exercício mental, um foco muito forte para ela mudar tudo aquilo e ela ressignificar para o bem, né? E tentar aí mais disciplina, tentar vencer suas próprias limitações. E daí na próxima competição, ela consegue lá o segundo lugar, né? Que já é uma maravilha, porque antes ela não tinha conseguido nem nada, nem se classificar dentro dos primeiros ali. Então a medalha de prata, isso já é uma vitória para ela. Aí, num segundo momento, o que ela vai fazer? Não, eu estou já na medalha de prata, então pelo menos a prata é garantida. Não pode olhar nem para a derrota e nem para a vitória. Então assim, a tua vida com Cristo, meu irmão, você olha para frente. Você não olha para trás, você não olha para o que você errou, e a gente tem erros, eu mesmo tenho erros aqui. Eu colecionei casamentos até conhecer a Cris. Isso é uma coisa que eu às vezes fico pensando, puxa vida, que erros que eu tive, né, meu Deus, por poder fazer essa dificuldade toda. Mas se eu olhar para isso, assim como Paulo, se ele olhasse lá, porque ele anuía, não sei, né, a gente não consegue ver se ele matou diretamente cristãos, mas indiretamente ele autorizou a matar. E se ele tivesse dependendo disso para ele dizer assim, não, mas eu sou, ó Deus, olha como eu fui e tal, e isso barrasse a vida dele, gente, a gente não tinha essas cartas, imaginou? Então assim, o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu não sei qual é o seu passado, se ele é negro, o que você tem de mancha no teu currículo, mas olhe para frente, não deixe isso tirar a tua paz e saber que você é uma nova criatura em Deus. Por quê? Porque o alvo, a gente precisa avançar para as coisas que estão diante de Deus, né? Correndo em direção ao prêmio dessa soberana vocação. Então é nesse sentido que eu falo que nós precisamos trazer todas essas manifestações aqui da Bíblia para a nossa vida e compreender que em Cristo nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus. Então tenha isso em mente, não fique olhando para o passado, sejam vitórias, sejam derrotas, porque isso, quem vive de passado, como fala, é museu, né? É isso. Então essa basicamente é a conversa aqui, olhando para o futuro. Deixa eu só dar uma entrada aqui que tem gente querendo entrar. Beleza? Tranquilo. Então o que acontece? Daí seguindo aqui na parte final, do 17 para o 21, né? Que foi lido pela irmã Elaine, Paulo está falando aqui da pátria celestial. Os inimigos da cruz são aqueles que focam desejos terrenos, né? Eles olham para o próprio ventre ali, né? Que comer aquela coisa, que saciar aquela necessidade ali material, aquela coisa imediata, e só o próprio umbigo. Então, os cidadãos do céu que são diferentes, o que fazem? Paulo vai lembrar que os filipenses, ou os cibenses, ou então essa comunidade de fé que é a nossa, aqui virtual dos cibenses, que a nossa verdadeira cidadania, ela não está
está no céu, não está na terra, ela está nos céus, me desculpa. Ele conclui que essa esperança da ressurreição é que Cristo vai transformar os nossos corpos humilhados para serem iguais ao seu corpo glorioso. Então, nesse sentido, o que a gente precisa perceber é que nós precisamos prosseguir para o alvo, precisamos ter plena confiança em Cristo, pleno conhecimento de que nós podemos, acho que foi a Alemanha que ganhou do Brasil de 7-1, né? Nós precisamos trocar o 7-1, porque o 7-1 aqui para nós não é demérito. Nós vamos trocar as 7 qualidades do currículo de Paulo, impecáveis, para uma só, que é a confiança em Cristo, a fé no Cristo Jesus Salvador, que nos dá todas as questões necessárias para que o nosso currículo, aos olhos de Deus, ele seja assim um currículo de louvor. Então olha só, no Filipenses 2, a gente viu aqui o seguinte, da humildade de Cristo. Nós se lembra que nós falamos daquela letra V? Que Cristo estava lá junto com Deus na eternidade, aí o que ele fez? Ele se humilhou, ele se esvaziou da sua condição divina para ser homem e depois voltou para o Pai mediante a morte e ressurreição e seguiu firme lá. Agora nós temos aqui uma situação, não é mais sobre o conhecimento, sobre a mente de Cristo, mas sim sobre a suficiência de Cristo, em que nós fazemos um V invertido. Olha só que interessante, eu estou aqui pecador, aí eu me uno a Cristo no V invertido, no ápice do V invertido, e volto para o meu mundo, mas para ser diferença para as pessoas aqui que estão aqui na base, para mostrar Cristo, para demonstrar que Deus é maravilhoso, que a gente consegue vencer todas as dificuldades, que nós somos atletas sim de Cristo e que a gente vai vencer todas as nossas dificuldades. Então, a irmã Helene que está confirmando lá, obrigado minha irmã. Então veja, enquanto em Filipenses 2 ali Cristo é um modelo a ser imitado, no capítulo 3 é praticamente o prêmio que a gente alcança, o prêmio que a gente busca e nos impulsiona para o futuro. Então, nesse sentido, o que a gente precisa fazer é o seguinte: não basta só ter a mente de Cristo, o que está no capítulo anterior que a gente leu ontem, mas precisamos ter o conhecimento de Cristo. A humildade sem ter conhecimento, ela é vazia, né? Eu sou uma pessoa humilde, mas sem conhecimento eu sou vazia, porque eu preciso saber o que é. E se eu tenho conhecimento, mas não tenho humildade, eu sou uma pessoa orgulhosa, e isso não bate, porque se lembra do 7-1? Eu troco o 7, né, naquele jogo do Silvio Santos, pelo 1 de Jesus, que é o único suficiente Salvador. Amém? Então, nesse sentido, nós acabamos aqui a nossa explanação de Filipenses 3. Amanhã, o último capítulo, espero que você esteja conosco aqui também. Para nós é uma gratidão de poder falar aqui para vocês e a gente caminhar junto, né? A Irene falou joinha, então aguardo você amanhã, Irene, tá bom? E que a gente siga firme aqui nessa caminhada de Jesus. A irmã Irene Luque também, um grande abraço a vocês e que vocês amanhã estejam conosco.